Olá, companheiros da Casa do Caminho. Estamos aqui reunidos mais uma vez para nós estudarmos a doutrina espírita, que hoje nos traz o Livro dos Espíritos, as perguntas de 890 a 892. Amor materno e filial. Antes de darmos início, nós vamos ler a página e vamos fazer uma prece. A página é do Espírito Joana de Ângeles e o título é Benefício e Gratidão. Não digas, quando a ingratidão te bater a porta, nunca mais ajudarei a ninguém. Não exclames quando a impiedade dos teus beneficiários chegar ao reduto do teu lar. Para mim chega. Não reclames quando a soberbia dos teus pupilos queimar tuas mãos generosas com as brasas da maldade que carregam consigo. E eu que tudo lhes dei. Não sofras dizendo, quando o azorrague daqueles a quem amas te ferir o devotamento. Arrependo-me de ter ajudado. Não retribuas mal por mal, pois que assim vitalizarás o próprio mal. A noite domina quando encontra sombras do roteiro e a enfermidade se alastra quando se agasalham organismos indefesos. O bem que se faz a alguém é luz que se acende interiormente. Gostarias sim de recolher gratidão, amizade, compreensão. Todos nós gostaríamos de experimentar os pomos da gratidão. A árvore, porém, não pergunta a quem lhe colhe o fruto para onde o carrega, o que pretende dele. Felicita-se por poder dar e se multiplicar, através da semente que, atirada a alhures, abençoa o novo solo com outras dádivas de alegria. Imita-lhe o exemplo. Teus frutos bons, que produzam bons frutos além. Tuas nobres tarefas, que se desdobrem em tarefas superiores mais tarde. A ti, a alegria de fazer, doar, e nunca a ideia de colher reconhecimento ou gratidão. Gratidão pode ser também pagamento. Seja grato o teu coração, mas não esperes pelo reconhecimento de ninguém. A reencarnação, por impositivo da lei, aproxima de ti queridos afetos de ontem, adversários do pretérito, que te buscam para receber ou para exigir, envergando trajos diferentes e estranhos sobre espíritos conhecidos. Refaz ou completa a tarefa interrompida, o dever esquecido. A água do rio harmoniosa que o sol traga em hausto de calor, tornará o solo, ao curso antigo, em chuva dadivosa. O bem que faças, viajando sem parar, em muitos corações, espalhará luz no longo curso e amanhã, nos caminhos sem fim do futuro, mesmo que não o saibas ou o tenham esquecido. Ressurgirá mais além, mais formoso e mais fecundo. Essa misericordiosa página, chamada Benefício e Gratidão, foi assinada pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografada pelo nosso Divaldo Franco. Mestre amado Jesus querido, nós te pedimos, Senhor, sejam as nossas palavras aquilo que está dentro da doutrina dos Espíritos e que nos ajude a todos nós a espalharmos as sementes do bem que recebemos, Senhor, de Ti, através desses ensinamentos que nos chegam. Acolhe a todos nós, Senhor, leva as Tuas bênçãos a cada um de nós, dentro de cada lar que está irmanado, acessando esse estudo, e até aqueles que não estão acessando, Senhor, abraça este planeta inteiro. E nós te agradecemos muito, Senhor, por todo o ensinamento que nos chega, para nos ajudar a vivermos melhor através da doutrina espírita. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, Mestre dos nossos corações, em nome de Maria, nossa Mãe querida, em nome do nosso Herman, de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que possamos realizar
esse singelo estudo dessa noite, graças a Deus. Então, gente, eu sou a Silvana Vancini, realizando mais um pequeno estudo junto de vocês, e nós vamos nesse momento ler a primeira pergunta do amor materno e filial. É a 890, quando Kardec perguntou aos espíritos assim: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos esclareceram dizendo assim para nós: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornem inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação, que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa a mais do que no animal. Então, nessa primeira pergunta, a gente precisa lembrar assim: nós estamos, sempre a doutrina espírita nos situa. Nós somos espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. Ela nos diz, nos ensina que somos espíritos rebeldes à lei de Deus, inscritos em nossas consciências, mas muitas vezes, nós temos o livre-arbítrio e escolhemos como agir, E nós precisamos lembrar que é um planeta de provas e expiações, onde ainda o mal predomina, Onde ainda há muitos vícios, onde já há inteligência desenvolvida, mas ainda há muitos vícios. E nós precisamos pensar na lei de progresso, na lei de sociedade e na lei de fraternidade, Precisamos contextualizar o estudo dentro dessas leis. Por quê? O estudo nos coloca sobre o amor materno no homem e nos animais. Nos animais, o que os espíritos nos esclareceram? Ainda que a gente fazendo pesquisa tenha achado animais como o orangotango, como a fêmea do urso polar, que ficam com esses animaizinhos, às vezes até por mais de ano, a mãe do orangotango fica por 6 a 7 anos. Então, assim, por mais que dure esse cuidado, o que eles esclareceram? Fica muito restrito às necessidades materiais. Assim que o filhote aprende a caçar, assim que o filhote aprende, dependendo do animal, a voar, enfim, a se sustentar, a providenciar seu ninho, a se proteger, a mãe se afasta para que o filhote siga o seu caminho. E com os homens, o que é que os espíritos nos disseram? Que vai além túmulo. A gente lembra o caso de André Luiz com a sua mãe, Nosso lar. Que eles continuaram se vendo após o desencarne de André Luiz e que a mãe tinha uma preocupação com o grupo familiar, de como poder continuar ajudando. Então, essa doutrina de amor nos explica, nos ensina que esses vínculos, eles vão muito além. E que esses filhos, uma coisa muito importante, que estão conosco, eles são, em primeiro lugar, filhos de Deus. Então, esses cuidados que nós temos, eles vão sim, eles vão além túmulo, Na verdade, eles devem começar no ventre. A gente sabe que isso tudo tem um planejamento reencarnatório, tem uma aproximação desse espírito, dependendo do caso, Vai haver uma programação, esses pais vão se encontrar com essa criança, tem todo um trabalho para ser realizado, E o amor maternal, ele é colocado aqui como abnegação, como virtude. Nós somos co-criadores. Por que a gente falou em lei de sociedade? Porque juntos nós devemos aprender. Aprender a desenvolver a inteligência, desenvolver o lado moral. Já que somos espíritos rebeldes à lei de Deus, aqui nós estamos em aprendizado. Nesse planeta hospital, nesse planeta escola, e fomos parar na doutrina espírita, que nos situa muito bem e nos faz aprender muitas das nossas características
e muito do lugar onde nós fomos chamados a viver, a plantar, a semear, né? Então, é colocado no homem, é colocado como esse amor como devotamento, abnegação e que constitui uma própria virtude. As mães, né? Nós que vamos, já fomos pais, já fomos mães, mas enfim, quando vamos reencarnar, escolhemos receber espíritos como nossos filhos, nós estamos tendo uma grande oportunidade, né? Estamos debaixo da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, né? E nós vamos e somos encarregados de uma verdadeira missão, né? A paternidade, a maternidade são de responsabilidade muito grande, porque os filhos, como nós já dissemos, não são nossos, eles estão conosco. Então tem uma diferença grande do animal e tem uma diferença grande para o homem, né? Importante é dado como missão, e os espíritos, na pergunta 208, eles mencionam o verbo falir. Quando os pais não desempenham a contento da forma como Deus espera, porque Ele nos confiou seus filhos, é dito como, aqui nessa pergunta tem o verbo falir, porque os filhos estão conosco, não são nossos. Estamos todos debaixo da lei de progresso e devemos agir para com eles de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Na pergunta 891, o Kardec perguntou assim: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? E os espíritos esclareceram: é às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim, mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldade ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. E aí a gente pensa, né? O que é a família? A doutrina espírita nos explica que a família é o reencontro de almas, né? De espíritos que precisam estar juntos. Para quê? Para eles se libertarem do passado, para eles se amarem, para eles se ajudarem mutuamente, para crescerem em conjunto. De novo a lei de sociedade, que é o primeiro grupo nosso social, é a família. De novo a lei de progresso e a lei de justiça, amor e caridade. Quando fala o quê? Que a família é uma convivência compulsória para nossa libertação, planejada, solicitada e que precisa ser amada. É um projeto divino para nós. Nós estamos, como dissemos, num planeta de provas e expiações. Esses filhos, eles não ficariam, eles precisariam de uma referência. Jesus não nos colocaria numa encarnação, numa reencarnação, sem um grupo para nos apoiar. Seja lá que grupo for, com que desenho for, um grupo familiar haverá de nos acolher, para nos ajudar a desenvolvermos as nossas potências da nossa alma. Não haveríamos de ficar sozinhos. Se até os bichinhos têm alguém que lhes ampare, né? E tome conta, como a família dos elefantes que fica junto, as parceiras das mamães elefantes tomam conta dos filhotes. Como é que não haveria um grupo de nos receber? Parênteses para que nós sabemos, todos nós vamos renascer nas condições necessárias, passando por aquilo que o espírito precisa passar. Não olhando a dificuldade, mas o destino em si, que é um vencer obstáculos, que é um superar dificuldades e desafios para crescer sempre para o alto, sempre para Deus, como nos ensinou Leon Denis, como a doutrina espírita nos ensina. Então, aqui nós temos a mensagem reencarnação, reeducação, grupo familiar, convivência libertadora. E a lei de causa e efeito, né, que a gente está muito falando disso aqui, se foi um mau filho, se foi, enfim, né, vem uma oportunidade de reajuste, vem uma oportunidade de reeducação, de cumprir com aquilo que deixamos de cumprir no passado, né? E nós vamos lembrar que essa lei de causa e efeito se aplica somente aos homens, diferentemente dos animais,
porque implica livre-arbítrio que minerais, vegetais e animais não têm. Então, é uma lei que diz de responsabilidade, liberdade e responsabilidade que se aplica aos homens e não aos animais. Então, aqui na pergunta 891, a gente reflete sobre isso, né? Sobre a questão da reencarnação, da importância dela. E, voltando à página, que nós fizemos questão de ler, apesar do tempo ser pequeno, que Joana de Ângeles nos diz. Ela nos fala, a árvore, ela dá frutos. E ela não pergunta quem vai pegar os frutos, o que vão fazer com esses frutos. Então, a página nos diz o seguinte, faz o bem. Faz o bem sem olhar a quem, como disse Jesus. Como repete a doutrina espírita, faz o bem sem olhar a quem. Então, se o filho, se a gente tem que experimentar, né, essa dificuldade em relação a um sentimento tão complicado de uma mãe para um filho, ou de uma pessoa para outra, é para a gente rever. De forma alguma é para a gente ficar parado nessa situação. É para a gente pensar em Jesus, pensar em Deus, fazer muita prece, pedir aos amigos espirituais que nos ajudem e superar. O mal é temporário, o amor é a lei sublime que nos organiza a todos, que deve nos organizar a todos. Então, sempre fazer o bem, sem olhar a quem, principalmente aos filhos. Tem um problema de relacionamento dentro de uma família? Vamos resolver, vamos conversar, reconcilia-te enquanto estás a caminho, ama enquanto estás a caminho, o máximo possível, porque essa é a lei que nos rege. A pergunta 892, Kardec perguntou aos espíritos assim, quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis, ou seja, não é para desculpar de não terem por eles a ternura que teriam? Em caso contrário, os espíritos são categóricos e dizem, não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre, aí gente, olha o que os espíritos disseram, a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço e colhem, portanto, o que semearam. Gente, isso aqui é um alerta para os pais, para as mães, muito sério, para todos nós, muito sério, né? Ele diz que a maior parte dos males que retornam no comportamento dos filhos são comportamento dos pais, da mãe, do pai e de quem está em volta educando, porque a tarefa é da sociedade. É a lei de sociedade, mas o primeiro grupo familiar tem uma responsabilidade muito grande. E nós somos co-criadores e esses filhos estão conosco, mas não são nossos. Então nós precisamos trabalhar pela educação deles desde que nós soubemos, está aqui comigo o filho no meu ventre. Chegou aquele que é tão precioso para mim, tão caro, que que fez parte de um planejamento divino, preparado por Deus para mim, que há de me libertar, que há de nos libertar, né? Que há de nos fazer amar. Então, é preciso que nós tomemos muito cuidado de começar a educação desde o ventre, conversando com esse espírito. Precisamos cuidar muito seriamente, com muito amor desse espírito que está em nosso ventre, que está junto de nós. Por quê? Precisamos fazer o que nós ensinamos aos nossos espíritos, a esses nossos filhos, que são filhos de Deus. Se nós ensinamos a eles a falar a verdade, precisamos falar a verdade. Nós precisamos enxergar neles os maus pendores, porque eles vieram para serem ajudados. Nós não podemos criar nossos filhos como se eles fossem criaturas acima do bem e do mal. Somos todos espíritos imperfeitos. Precisamos enxergar neles aquilo que precisa ser corrigido e amorosamente, assim como precisamos enxergar em nós, corrigir em nós e corrigir neles. Precisamos lembrar que deixar os filhos livres a fazer o que querem só no mundo perfeito. O nosso mundo não é um mundo perfeito ainda. Então, a maternidade é uma missão, como foi ensinada, a doutrina espírita nos ensina nessa lição que nós temos nessa noite, nessa parte do livro dos Espíritos. É muito sério e é muito importante, né? Então, nós precisamos
pensar muito nisso, né? Ah, mas o meu filho foi muito difícil, o meu filho é muito difícil. Mas foi assim que foi combinado antes de nós reencarnarmos. Era assim que precisava ser. Essa é a nossa escada. Esse é o nosso acesso à libertação e ao amor. Confiemos em Deus, em Jesus e no nosso planejamento reencarnatório. Oremos, façamos o culto do lar. Cuidemos daqueles que estão junto de nós. Acolhamos aquele que se aproxima de nós, aquele que chegou para nós do nosso ventre ou não, mas que chegou para nós. É nossa missão. É muito importante para nós. Vamos educá-los. Vamos cuidar do que eles leem. Vamos cuidar do que com quem eles passeiam. Vamos cuidar da vida deles. Vamos estar presentes. Não podemos esquecer do nosso mundo, nós repetimos. É um mundo de provas e expiações. É um mundo onde há muitos vícios ainda. Onde há uma inteligência e muitos vícios. Não é? Então nós precisamos, o alerta de hoje, benefício e gratidão. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar da nossa família. Vamos cuidar de nós. Vamos cuidar de todos aqueles que se aproximam de nós. Se nós queremos ver esse mundo regenerar, nós precisamos ver nossa mudança, a mudança em nós para o bem e a mudança de nossos filhos também. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os amigos espirituais, nos abençoem a todos. Mestre amado, Jesus querido, nós te agradecemos muito por esse estudo, por essa reflexão. Fica conosco, Senhor, fica com cada um de nós. Abençoa a casa do caminho, abençoa a direção material, que a direção espiritual fique conosco o tempo todo, até nós estarmos juntos, na casa do caminho, mais uma vez. Graças a Deus.